está no Evangelho de João, no capítulo 21 e o verso 15. Enquanto você localiza, quero agradecer a todos aqueles que vieram nos visitar. Vocês são imensamente bem-vindos. Já estamos tendo transmissão online de tudo aquilo que é pregado aqui. Você tem também através dos canais da internet, na R100, no YouTube. Você pode baixar lá ou procurar lá pelo nome da IBBN. Você vai encontrar mais de 200 mensagens para sua edificação. Em breve, esse canal da R100 vai estar no seu celular também. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21 e o verso 15. Nós leremos até o verso 18. Tem aí na tela, você pode me acompanhar através desse aparelho. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Amém. Você pode fechar os seus olhinhos, por favor? Paizinho, mais uma vez nós estamos a orar a Ti. Não fazemos isso por um mero costume, Senhor, mas fazemos isso por dependência. E oro a Ti, o que faço em público é justamente porque já falei contigo em particular. Por isso não hesito em dizê-lo em público, Senhor. Por isso quero pedir-lhe, nesse momento tão importante, onde nós iremos aprender a Tua palavra. Palavra esta, tão conhecida, tão lida de todos, mas certamente o Senhor tem muito a nos ensinar. E por isso, Paizinho, me coloco no lugar como um instrumento para poder falar a Tua palavra. E tudo que eu posso fazê-lo nada mais é do que falar. E bem sei que o Teu Espírito pode nos ensinar, pois nele se concentra toda a sabedoria e conhecimento que vem de Ti. O Senhor disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então nós nos colocamos aos Seus pés. Ensine-nos a Tua palavra. E se esta noite, Senhor, nós abrirmos o nosso coração e conseguirmos compreender a Tua palavra, então ajude-nos a colocá-la em prática, de maneira tal que cada vírgula, cada verso, cada verbo, por mim aqui dito, possa ter valia para essas pessoas que estão aqui esta noite. Rogo, Senhor, a Tua misericórdia e graça, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. No final dessa reunião, nós estaremos ainda orando por algumas pessoas, por aqueles que não estão e por aqueles que aqui estão enfermos. Eu estava meditando nessas passagens dos Evangelhos de João nessa tarde, e o Espírito do Senhor levou-me a descansar os meus olhos nessa passagem em especial, nesse muito belo texto que finaliza o encontro ministerial de Jesus com os seus discípulos. E é impossível você olhar os textos bíblicos e estudá-lo e meditá-lo sem permitir que a sua mente ou sua alma seja invadida por uma série de pensamentos, e desses pensamentos saem indagações das mais variadas possíveis. Indagações que fazemos a nós mesmos e outras que vêm à nossa mente mediante aquilo que está escrito aqui e aquilo que eles viveram. E essas perguntas não só nos assombram
por não terem muitas respostas, mas também nos deixam um pouco perturbados por percebermos que muitas delas podem ser feitas ainda hoje. Até porque você percebe ao longo de 3 anos e meio, nesses capítulos todos dos 4 evangelhos, a narrativa de como Jesus caminhava com os seus discípulos e como seus discípulos caminhavam com Jesus. Como eles conseguiam viver dia e noite andando por estradas, valados, montes, praças e cidades, dormindo em lugares inapropriados, sendo recebidos por pessoas importantes, mas também sendo desprezados por pessoas que não eram tão importantes assim. O certo é que todo esse caminhar de Jesus com seus discípulos traz-nos algumas reflexões e destas, como disse, algumas indagações. Indagações como, por exemplo, se observar que eles caminhavam e viveram com Jesus 24 horas dos seus dias ao longo de 3 anos e meio, e conhecendo o que Jesus ensinava nas Escrituras e como era o perfil de Jesus, como ele vivia e como ele tratava as pessoas, obviamente inquieta a nossa alma, porque nos perguntamos, como esses homens puderam andar com um homem tão bom e mesmo assim continuaram sendo tão maus? Como é que essas pessoas que caminharam com Jesus e puderam ouvi-lo diariamente, sua mensagem, sua palavra cheia de libertação e poder e graça, e ao mesmo tempo carregada de fé, e eles conseguiram se manter tão incrédulos, tão michos naquilo que poderiam ser chamados de descrentes? Como é que essas pessoas puderam ver com seus próprios olhos o poder de Deus operando os mais diversos milagres, em ações extraordinárias de curas e até ressuscitar pessoas, e ainda puderam ficar desesperançados diante das suas pequenas mazelas, não obstante aquilo que puderam ver? Como que essas pessoas que caminharam ao longo desses 3 anos e meio com Jesus puderam receber através dele e vivenciar através dele o mais puro amor de Deus, a mais pura experiência do amor de Deus, e continuaram ainda assim cultivando ódio dentro de seus corações humanos? Como que pode essas pessoas que comeram com ele, deitaram em lugares parecidos em que ele deitava, e viram ele ter imensa misericórdia e graça sem fim, e de ajudar os descamisados sem buscar neles qualquer coisa que pudesse dar em troca, e pura ação de misericórdia, e mesmo assim aqueles que caminharam ao lado de Jesus não conseguiram de modo comum e simples mostrar a continuidade dessa misericórdia pelo próximo através de suas reais vidas. Me deixa perturbado de pensar como eles conseguiram viver ao lado de alguém durante 3 anos e meio que derramava compaixão, que derramava misericórdia, que vivia uma intensa preocupação com o próximo, e mesmo assim estes não conseguiram sequer demonstrar um mínimo de apego ou de compaixão por quem quer que seja, ainda que seja de seus próprios parentes. É de lastimar e de ficar perturbado igualmente, porque como que essas pessoas viveram tanta graça e tanto ensino acerca das coisas divinas, e como que eles conseguiram esquecer isso de uma maneira tão rápida, e passou como um vento em suas vidas, e quando termina toda a trajetória de Jesus, eles se debandam como quem nunca tinha ouvido nada da verdade, como quem nunca tinham visto a operação de milagre, como quem nunca tinha recebido o amor de Deus através da figura majestosa de Jesus. Óbvio que perguntas como essa, naturalmente que ficam sem respostas, e nós ficaríamos e passaríamos inúmeras horas aqui tentando argumentar um com o outro e encontrar as respostas para essas perguntas, e finalmente chegaríamos à conclusão de que elas não têm respostas, porque falta-nos entendimento para se colocar nos lugares deles e tentar compreender a mente deles ao caminhar com Jesus. Aí a gente diz assim, bem verdade, é incompreensível, afinal de contas eles andaram lado a lado com Jesus, puderam ouvir o som de sua voz, coisa que a gente não tem,
puderam sentir o toque de seu braço, de suas mãos, coisa que a gente não tem, puderam ver ele fazendo milagres de forma visível e clara, diante deles a lepra desaparecer, a morte sair do morto, coisa que a gente costumeiramente não vê, mas eles tiveram esse privilégio de não só ver, como participar. Então a gente poderia dizer, cara, eles viveram num mundo que a gente nunca viveu, eles tiveram a experiência que nós nunca tivemos, e como eles puderam viver dessa forma, e ainda desse mesmo jeito, não conseguirem guardar o que receberam ao longo de 3 anos e meio. Obviamente que isso faz parte de um conteúdo das perguntas das quais a gente não consegue responder, mas a gente consegue dizer que eles tinham diferenças gritantes de nós e que estavam em a posição melhor. Só que o mesmo acontece em nossos dias. As mesmas perguntas igualmente é feita a nós, as mesmas condições é dadas a nós. Por quê? No mesmo aspecto, Jesus conviveu com eles 3 anos e meio, de forma presente, de forma física, de forma visível, operou de forma maravilhosa, visivelmente diante deles, e eles não conseguiram crer. Perceba que o mesmo Jesus que operou com eles do mesmo modo, andou do mesmo jeito, ensinou da mesma forma, abraçou de uma forma intensa, Ele está andando conosco em nosso tempo, não de forma física, mas a sua presença é notável, os seus milagres são os mesmos, as suas curas são as mesmas, a sua fala continua a mesma, porém nos deixou uma palavra visivelmente clara, para podermos compreendê-lo diariamente, ouvi-lo todo dia, e caminhar com Ele todo dia. Melhor do que caminhar com Ele, é Ele caminhar conosco todo dia, e a gente se encontra no mesmo quadro que os discípulos. Do mesmo jeito que a gente faz essas perguntas, como é que eles conseguiram viver com um Deus de amor por tanto tempo e não mudarem nada? A gente se pergunta do mesmo jeito, como é que a gente caminha com Jesus durante meses, anos e talvez décadas, e continuamos com os mesmos problemas e as mesmas misérias da vida. Então o aspecto muda apenas de geração para geração, mas a problemática de entendimento é a mesma, a dificuldade de compreendê-lo é a mesma, a dificuldade de trazer para o contexto da vida é a mesma. Se a gente procurar na história dos discípulos, vamos perceber que a maioria dos problemas que eles enfrentavam são os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje. As dificuldades psicológicas e psiquiátricas que eles enfrentavam são as mesmas que a gente enfrenta hoje. Os problemas de ordem pessoal, de familiares, são os mesmos que a gente enfrenta hoje. Só mudou o endereço, só mudou as pessoas, só mudou a estação, só mudou o ano. O Jesus que caminhava com eles é o mesmo que caminha conosco hoje, não mudou coisa alguma. Alguém diz, mas ele não está visivelmente presente. Glória a Deus, porque ele pode estar em todos os lugares que nós tivermos. Naquele tempo, se os discípulos deixassem Jesus em Cafarnaum e fosse para Roma, Jesus não poderia estar com eles em Roma, porque ele estava fisicamente em Cafarnaum. Mas hoje a gente tem uma diferença radical e muito melhor. Você pode estar com ele cultuando aqui agora, mas pode pegar um avião e ir lá para o Japão, e amanhã à noite, quando você chegar no Japão, ele está lá com você, e durante todo o trajeto ele caminhou contigo. Então nós temos mais vantagens, nós estamos com ele o tempo todo. Então nós não temos condições de fazer essas perguntas aos discípulos. Essas perguntas deveriam ser feitas a nós. Como é que caminhamos tanto tempo com alguém tão amoroso e não nos tornamos amorosos? Como é que caminhamos tanto tempo com alguém tão misericordioso, que inclusive conosco foi misericordioso, e não nos tornamos tão misericordiosos? Como é que andamos com alguém que é tão cheio de compaixão, e que inclusive usou de extrema compaixão para conosco, e não nos tornamos cheios de compaixão? Então, à medida que fazemos essas perguntas, percebemos quão duras são as suas respostas, porque cada um de nós pode respondê-las de acordo com a sua própria consciência. E o que eu observo nessa cena, depois de perceber que os discípulos, igualmente nós, estavam como que absortos e perdidos dentro de suas próprias mentes e pensamentos, eles tiveram a oportunidade de estar uma última noite naquele barco. E depois de estarem uma noite no barco, presenciaram pela manhã um dos mais importantes milagres no final do ministério de Jesus, a pesca maravilhosa que uma segunda vez acontece. E depois de tudo isso, tiveram o privilégio de
Na verdade estavam jantando, embora era o café da manhã, porque não haviam jantado, e Jesus havia preparado a refeição na madrugada. Eles estavam agora jantando às 6 da manhã. E depois de comerem aquilo que Jesus prepara com as suas próprias mãos, como um bom chefe para que os discípulos comam, Jesus decide conversar com eles olho no olho, decide tratá-los profundamente, decide não só investigar as suas almas, mas decide ir mais além daquilo que os discípulos conseguiam pensar que Jesus poderia ir. Ele estava agora sondando o profundo e o escondido. É justamente nesse texto que você compreende a palavra escrita aos Hebreus no capítulo 4, verso 12, quando fala da palavra de Deus, que ela é mais profunda e afiada do que uma espada aguda de 2 gumes, que é apta para entrar entre a divisão das juntas e medulas e discernir os pensamentos e as intenções do coração e arrancar os segredos do homem do mais profundo de dentro dele. E é Jesus que começa a fazer isso agora. E ele decide ter esse encontro com os discípulos nesse dia especial, justamente depois de um tempo de grandes frustrações. E à medida que Jesus chega com eles, ele procura dialogar, mas ele se apega a Pedro. Todos os outros discípulos estão ali com eles, mas ele vai em direto a Pedro e conversa diretamente com Pedro e faz 3 perguntas a Pedro. Pior, 3 perguntas iguais, 3 perguntas inquietantes, 3 perguntas que deixam Pedro totalmente perturbado. Isso nos ensina muita coisa esta noite, e eu quero tentar te mostrar algumas verdades aqui. A coisa começa a se desenvolver, porque à medida que estão de barriguinha cheia, Jesus se dirige a Pedro, e me vem à mente, e eu queria que você perguntasse para quem está ao seu lado: por que Jesus se dirige a Pedro se tem 12 ou 11? Diga, por que Pedro? Não é uma boa pergunta? Se tem 11 pessoas ali, inclusive Pedro, por que Pedro? Por que Jesus tem que ir justamente nele? Bem, ele faz isso por 4 razões, e eu vou lhe dar algumas delas. A primeira razão que Jesus vai diretamente a Pedro é justamente porque Pedro fracassou em proteger Jesus, mesmo depois de dizê-lo e de afirmar que iria fazê-lo. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o verso 33, você vai ver o Pedro afirmando: Jesus, olha, pode ser que todo mundo aqui te deixe sozinho, pode ser que qualquer pessoa te abandone, pode ser que qualquer um se escandalize, todavia eu estarei contigo. Eu estou pronto para morrer por ti, eu estou pronto para ir para cima e não sobrar ninguém. Ele afirma isso. Ele diz para Jesus: eu vou te proteger na hora da angústia. Pode ser que todo mundo te deixe, mas conta comigo. Eu vou ser o cara que eu vou estar do teu lado. Na hora em que a rocha chegar, em que a espada bater, eu vou estar te defendendo. Então, naturalmente, como ele se coloca à frente de todos, naturalmente é à frente de todos que Jesus o chama. É a primeira coisa que Jesus vê em Pedro. Ele fracassou no momento em que ele deveria ser vitorioso. Ele teve um fracasso enorme mediante a promessa que ele havia feito ao próprio Jesus. Mas tem uma segunda razão, e ela se parece com a primeira. Ele igualmente fracassou negando Jesus, uma vez que ele mesmo afirmou que é uma coisa que ele nunca faria. Ele disse: tem uma coisa que eu nunca farei, é te negar, é te rejeitar. E Jesus vem a ele e diz: cara, hoje ainda você vai fazer isso. E ele disse: você não me conhece? Eu, Pedro? Não. Pode ser que toda essa gente aqui te negue, te fuja, te escandalize, mas eu vou estar contigo. Eu vou te defender, eu vou aguentar, e estou pronto para morrer em teu lugar, para te defender. Tal era a afirmação dele, que qualquer líder ficaria admirado de ter alguém que o segue dessa forma. Fidelidade, lealdade, é o que aparentava ter Pedro. Mas a terceira razão que levou Jesus a direcionar sua fala a Pedro encontra-se justamente nesses mesmos textos. Diga para quem está ao seu lado: a verdade é que Pedro realmente negou Jesus, mas ele foi o primeiro a tentar defendê-lo. Jesus procura Pedro, primeiro porque ele fracassou em defender, segundo porque ele fracassou em confirmar, terceiro porque ele foi o primeiro a tentar defender.
Quando vieram os caras lá no horto, quando Jesus estava orando e vieram os soldados, de imediato Pedro foi o primeiro a sacar sua espada e lançou-se contra o soldado do sacerdote chamado Malco, e tentou cortar-lhe o pescoço e acertou-lhe a orelha, e a orelha do rapaz caiu. E Jesus prontamente disse a Pedro: embanha a tua espada, eu não preciso da sua espada. E pegou a orelha do Malco e colou-a no mesmo lugar, e ela ficou perfeita. E o Pedro saiu em disparada com os demais. Evidentemente, ficou só Jesus. Mas uma quarta razão levou Jesus ainda a falar com Pedro. O fracasso de Pedro, e isso aqui é muito importante, o fracasso que ele teve não só em defender, mas também em negar, levou a Pedro a olhar para o seu próprio eu e para o seu próprio passado, e se apoiar no seu passado, e agarrar em tudo aquilo que ele era no passado, e acreditar que o futuro que lhe havia sido prometido, através das mensagens e daquilo que Jesus havia lhe dito, não iria de maneira nenhuma se cumprir mediante aquilo que ele acabara de fazer. Então o que resta ali agora é se agarrar com aquilo que ele era e voltar a pescar, e ser o velho Pedro, e voltar à velha prática, e se estabelecer naquilo que ele havia antes feito, justamente porque não lhe restava mais coisa alguma. E isso levou-me o Senhor a pensar em uma lição para nós aqui esta noite. Ele pergunta de primeiro momento a Pedro, e nessa pergunta cheia de enigmas traz uma lição. Eu queria que você colocasse a mão no ombrozinho de quem está do teu lado e ministrasse a essa pessoa essa frase por bondade. Diga a essa pessoa querida: a lição é: não se apoie em seus fracassos. O que o Pedro faz inevitavelmente é isso. Ele fracassou aqui, fracassou ali, consecutivamente. E a primeira reação que ele teve é se lembrar de quem ele era, do que ele praticava, e afirmar para dentro dele: não tem jeito para mim, ninguém vai mais me querer, quanto mais Jesus. Quer saber? Eu sou o Pedro mesmo, o pescador mesmo. Eu sou o Simão, o maleável, a cana quebrada. Eu vou voltar a ser o que eu era, eu vou pescar. E não só foi pescar, como levou os outros com ele também. Tinha capacidade não somente de se enclausurar dentro de si mesmo, mas tinha capacidade de contaminar os outros com a sua própria clausura. O que o Pedro faz nessa cena é mostrar evidentemente aonde ele tinha colocado todas as suas expectativas: na frustração. Isso leva-me a pensar, evidente, que de modo simples e de modo prático, que eles precisavam saber que a frustração e que aquele passado e que aquele fracasso que ele estava alimentando não era a sua última opção. E é uma coisa que a gente precisa aprender. Geralmente quando fracassamos em algo, quando não dá certo uma tentativa, quando frustra-nos em alguma coisa, dependendo do tamanho da frustração, tudo que fazemos é olhar para o nosso eu e sentir de imediato uma autocomiseração e um desejo ardente que as pessoas tenham dó de nós, ou de mim, ou de você. E tudo que queremos é chamar atenção para nós mesmos e pedir: ajude-me, fracassei e não consigo me levantar daqui. Na verdade não há mais esperança para mim, acho que não consigo mais, acho que já deu, acho que já foi. O fracasso tem a tendência de nos arrastar cada vez mais para baixo, ainda que a gente tenha ícones subindo ao nosso lado. E a gente olha para nós mesmos, e tudo que vem à nossa memória não é aquilo que Deus quer fazer, mas é aquilo que nós éramos antes. É por isso que as pessoas fracassam na fé, porquanto a frustração vem diante delas, e tudo que vem à mente delas é o que elas eram no passado, e não aquilo que Deus quer que elas fossem no futuro. Então elas se agarram na miséria daquilo que viviam, e o diabo se aproveita disso e lança mensagens em suas mentes, e tudo que eles têm na memória é assim mesmo. Você não nasceu para isso não, você foi feito para viver como tu vivia. Pedro, você nasceu para ser pescador. O carpinteiro veio e falou que você seria pescador de homens, que você seria um líder, que você seria alguém, mas ele só estava te usando, Pedro. Era só enquanto ele estava vivo, ele morreu, e agora acabou para você. Não lhe sobrou nada, lhe sobrou apenas o barco, e volta para o barco, ainda que outros tomem o teu lugar.
E tudo que Pedro recebe na sua mente é que se ele não se agarrar no que ele era do passado, não lhe sobrará nem o passado para agarrar. É por isso que as pessoas fracassam. Jeremias certa feita disse assim: trarei à minha memória as coisas que me dão esperança. Justamente porque sabia ele que as coisas do seu passado, que lhe arranca a esperança, o levaria cada vez mais para o buraco. E o buraco não é físico, é mental. A frustração tende a nos lançar em uma caverna, onde mesmo que seja iluminada, a gente não consegue ver a luz. Onde mesmo que tenha portas abertas, a gente não consegue ver a porta. Porque só olhamos para dentro de nós mesmos. E o que o Pedro estava fazendo é exatamente isso. E contaminando os demais, se apoiando em seu fracasso. Sabe aquela velha muleta em que as pessoas dizem: não deu certo, é porque não é para ser. Não consegui, é porque Deus não quer que eu consiga. Não passei em tal prova, é porque Deus não quer que eu passe. Não consegui atingir meu alvo, é porque Deus não quer que eu consiga. Entra ano e sai ano, e a gente faz planos e planos e planos e planos, e os nossos planos são cada vez mais frustrados, e a gente continua dizendo para eles: é porque não é para ser. Como é que eu sei disso? Eu sei porque não deu certo, pastor. Mas quem disse que tudo aquilo que não dá certo na minha vida é porque não era para dar? Quem disse que aquilo que eu fracassei uma vez era que Deus não queria que desse certo? Deus não é apto para te dizer não faça. Ele precisa deixar eu bater a cara no muro para depois dizer para mim: não era minha vontade, eu só queria ver você se esborrachar. Será que Ele não deixou 66 livros de conteúdo, de conselhos práticos e maravilhosos para me entender a sua vontade? Seria necessário enviar um anjo como enviou a Gideão para falar com ele? Então diga para quem está pertinho de você de novo, comunique-se com essa pessoa e diga: não se apoie em seu fracasso. Faz isso não. Sabe, todas as vezes que alguém aqui esta noite fracassar, você nunca deve olhar aquilo que você fracassou sobre o ponto de vista do fracasso, mas observe do ponto de vista da oportunidade. Fracassou em algo, estude o porquê que fracassou. O que é que deu errado? Por que é que não deu certo? Então daí entende-se a oportunidade. Algumas vezes o fracasso nada mais é do que a oportunidade de melhorar aquilo que você pode ser, de alcançar um nível maior naquilo que você tem objetivo. A melhor coisa da vida é aprender com o fracasso. Porque quem aprende com o fracasso, irmão, aprende a não errar de novo. Mas quem nunca aprende com o fracasso, sempre dá de cara na porta e continua errando nas mesmas coisas. É por isso que é provação. Nós temos uma igreja repleta de professores que aplicam provas, e um aluno só reprova porque ele não consegue acertar aquele exercício, não é verdade? E quando vem o bimestre seguinte, ele tem que fazer de novo o mesmo exercício, não é não? Para ele ter que passar naquele negócio. Como é que ele vai fazer? Se ele tirou só nota vermelha em matemática, como é que ele vai conseguir aprovação em tal matéria se ele não fizer as mesmas coisas outra vez? Perdeu um ano, tem que voltar tudo de novo e aprender tudo de novo. Provação. Aí a gente culpa o professor, aí a gente culpa a escola, aí a gente culpa os amigos que não deixam eu quieto estudando, a gente culpa o WhatsApp que não para de comunicar, a gente culpa Deus que não abriu entendimento para compreender a prova, a gente culpa o diretor que não deixa colar um tiquinho, a gente culpa até o avô que mora lá em Rondônia que não deu uma escola melhor. Mas a gente nunca tem coragem de dizer: cara, eu fracassei porque eu não observei o que tinha de observar. Dê uma chacoalhadinha no ombro de quem está ao seu lado e diga: todo fracasso é uma nova oportunidade. É a oportunidade de você ver que aquilo que você estava fazendo talvez não seria tão bom assim, ou é a
oportunidade de você ver que aquilo que você estava fazendo é tão bom que merece você rever seus conceitos. São os dois aspectos. E você pode observar isso de maneira muito clara. O que Jesus está dizendo é: Pedro, espera aí. Você trabalhou comigo 3 anos e meio. Eu te dei o meu melhor. Você fracassou. E tudo que você tinha que fazer era ficar agarrado comigo. Mas você vazou na braquiária, foi embora. Você voltou a ser o que você era. Você esqueceu tudo aquilo que eu te dei. Ignorou todas as lições da vida. E voltou ao barco. A maioria das pessoas que não consegue chegar a lugar nenhum é justamente porque fazem daquele momento de fracasso o seu momento mais importante. E vivem dele o resto da vida. Sabe? É por isso que nós temos uma nação brasileira, pasmem, com 92% do brasileiro sem objetivo de vida. 92% do brasileiro sem objetivo de vida. Sem saber o que quer fazer da vida. O cara acorda pela manhã, o que vai ser? Sei lá. E o que você quer ser no futuro? Não sei. Você quer casar? Não sei. Você vai ser que profissão? Não sei. Como é que você vai se sustentar? Não sei. E tua mulher? Nem sei. Seus filhos? Não sei. Enfim. O nome daquele piá que estava aqui no teatro aquele dia, eu não sei. A maioria das pessoas é assim. Não sabe o que quer. Então, quando fracassa, se agarra exatamente no fato de não saber o que quer. Chacoalha de novo o ombro de quem está ao seu lado, por favor, e diga: pare de se apoiar no fracasso. Não quer saber? Eu vou te dar uma boa notícia. A queda, ou fracasso de Pedro, não anulou os planos que Deus tinha para ele. E igualmente, quando erramos, quando fracassamos em alguma coisa, isso não anula os planos que Deus tem para você. Quem permite que os planos não sejam executados somos nós mesmos. Assim como fez Elias. Ele derrotou 850 profetas a partir do Monte Carmelo. E depois de derrotá-lo, ouviu a ameaça de Jezabel. E a proposta de Deus é que ele permanecesse ali, se tornasse um grande líder em potencial para formar novos outros profetas. Sabe o que ele fez? Ele partiu na carreira e correu 40 dias e 40 noites. O cara era fera. Cansou-se, Deus mandou uma comida, aquela comida deu vitamina para ele. E ele chegou numa caverna diante do divino e diz: Senhor, estou aqui, tira a minha vida, porque senão as pessoas vão me matar. Só eu fiquei. E ele não tinha nem fracassado, mas ele trouxe um fracasso da própria religião para si. Ele não errou, ele não perdeu em nada. A religião perdera e não era um problema dele. E ele trouxe o problema para ele e diz: é comigo, Senhor. Então pare de se apoiar no que as pessoas dizem. Pare de se apoiar no que a notícia diz. Pare de se apoiar no que deu errado da sua vida. Se apoie naquilo que Deus tem de planos para você. Acredite que Deus tem algo melhor do que foi o ontem. Acredite que o Senhor te levantou para ser cabeça e não cauda, irmão. Não podemos aceitar as falas do diabo e rejeitar as falas de Deus. Somos mais aptos a ouvir as promessas tristes de Satanás, ao invés de dar atenção às palavras belas do Criador. Entende? Então não comece a sua semana como se ela tivesse terminado. Comece como quem quer vencer na vida. Comece como quem sabe em quem crê. Comece como quem sabe quem é que vai caminhar com você durante o dia. E não é o diabo, com certeza. É Deus, concorda comigo? Quando o Senhor traz isso a Pedro, Pedro lhe fica surpreso, evidentemente, e dá a resposta que tinha em seu coração e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus faz outra pergunta para Pedro.
e diz: Pedro, tu amas-me mais do que a estes, uma segunda vez. Se dirigindo a Pedro pela segunda vez, no versículo 16, sabe, igualmente me inquieta a alma. Por que uma segunda vez? Pedro não já havia dito? Ele não já havia citado o que deveria citar? Mas agora, eu posso lhe dar duas outras razões pelas quais Jesus se dirigiu uma segunda vez. Eu queria que você dissesse para quem está pertinho de você essa é a primeira razão. Diga para quem está ao seu lado: Pedro foi o único que negou Jesus, mesmo dizendo que não ia fazê-lo. Pois pior que errar é afirmar que não é capaz de errar. Jesus vai para cima de Pedro, porque lá atrás Pedro estava dizendo: Senhor, pode acontecer qualquer coisa com todo mundo, menos comigo. O Senhor pode desconfiar de qualquer pessoa, mas confie em mim. O Senhor pode colocar a sua vida, pode não colocar a sua vida nas mãos de ninguém aqui, mas coloque na minha. Ele se dirige a Pedro porque a palavra de Pedro não era confiável. Nem o Pedro sabia disso. Nem o Pedro sabia que Jesus não podia confiar nele, nem ele confiava nele mesmo. A segunda razão, de maneira simples, é que Pedro errou ao negar, bem verdade. Mas ele errou mais ainda em não aceitar o perdão de Jesus quando errou. Por isso Jesus faz a segunda pergunta. Porque quando Pedro erra negando Jesus lá junto ao fogo, a cena aconteceu de forma lamentável. Porque prenderam Jesus. E o Pedro, como já citei, tentou defendê-lo. Foi um ato legal. Foi um ato de coragem, bem verdade. Imprudente, mas de coragem. Impensado, natural de Pedro. Tentou defender Jesus, erradamente, mas tentou. Então ele fugiu dali. Assim como os outros discípulos igualmente fugiram. Não ficou um só. Jesus havia dito que feriria o pastor e as ovelhas espalhariam. Então o Pedro, junto ao fogo com as pessoas ali na madrugada, Jesus já havia sido espancado, já estava com a corrente sobre si, seu corpo já estava dilacerado, tinha recebido socos e pontapés, seu rosto inchado e sangrava. E quando saiu de dentro dos muros do sinédrio, junto ao fogo estava Pedro. E tudo que Pedro faz é que, enquanto Jesus está saindo levado pelos homens malvados, as pessoas olham para Pedro e dizem: ei, você era um deles. Pedro disse: eu não o sou. Passou alguns minutos, outra pessoa disse: ei, eu te conheço, eu vi você com ele, você é um deles. Ele diz: você está muito enganada, eu não sou tal homem, não o sou. Passou mais alguns minutos, enquanto Jesus saía furtivamente pela frente, fitando os olhos em Pedro. Então Pedro, indagado por uma mulher, e ela disse: mas eu te vi com eles, você andava com ele, comia com ele, você é um deles. Pedro disse: você está enganada, estás louca, não conheço tal homem, nunca vi tal homem. Nesse mesmo instante, diz a Bíblia, os olhos de Jesus localizaram os olhos de Pedro, e os olhos de Pedro localizaram os olhos de Jesus. Pergunte para quem está ao seu lado: o que dava para ver nos olhos de Jesus? Se você estivesse no lugar de Jesus e você olhasse para Pedro, qual seria o teor do seu olhar? Se você estivesse no lugar de Jesus e olhando para quem acabou de te negar, te trair,
o que estaria nos seus olhos? Pensa comigo, Fernando. Reprovação? Acusação? Não seria isso? Ira? Te pego lá fora, deixa estar, sua batata está assando, a chaleira vai ferver. Não seria isso que viria na minha cabeça? Cantaria Sabor de Mel. Um dia eu vou estar no palco, você vai estar lá embaixo, você vai ver, não é? Mas Jesus, ao olhar para Pedro, tudo que ele expressa é um olhar de amor com quem chama e diz: não te falei, Pedro, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Em momento algum você vê Jesus acusando, ou apedrejando, ou dizendo: você me traiu, você me negou. Mas quando ele é ressuscitado, quando Maria Madalena vai encontrá-lo, a primeira coisa, a primeira instrução que Jesus diz é: Maria, corre na Galileia e diga para Pedro que eu quero encontrá-lo lá. Oh, ele fora rejeitado 3 dias antes, fora negado 3 dias antes, mas ao Pedro olhar os olhos de Jesus, ele não entendeu que ele deveria correr e dizer: perdoe-me, Senhor. Que ele deveria correr para Jesus e dizer: eu aceito, o Senhor disse que eu ia pecar, eu pequei, eu errei. Mas o Pedro rejeitou o perdão e fugiu, como a maioria das pessoas fazem. Quando caem, quando erram, fogem. Quando deveria ir ao Pai e saber que o Pai vai tratar a ferida e não punir com açoites. O Pai não fez isso com Adão e Eva, que colocou a humanidade inteira na perdição. Eles se esconderam de Deus. E o que Pedro faz agora foi justamente o que Adão e a Eva fez: se escondeu da graça e da misericórdia de Jesus. Seu erro agora foi pior do que o primeiro erro. Negar o perdão de Jesus foi pior do que negar o próprio Jesus. É por isso que a Bíblia diz que ele chorou amargamente, desesperado, e fugiu. A dor que se instala em sua alma provoca nada mais do que um anelo pela fuga. Isso me faz entender que Jesus chama Pedro e pergunta-lhe uma segunda vez, dando-lhe uma grande lição. E se você puder e não ficar muito chateado comigo, inclusive aí em cima, transmita a quem está pertinho de você e diga para essa pessoa essa seguinte frase. Diga: um conselho Jesus te dá, através de mim agora. Pare de carregar bagagens extras. Diga de novo. Diga: pare de carregar bagagens desnecessárias. O Pedro, quando ele rejeita aquele olhar de misericórdia, ele coloca sobre os seus próprios ombros um peso que nem ele mesmo é capaz de carregar. Ele coloca um fardo tão pesado em suas próprias costas que o torna escravo de si mesmo. Ele se algema. Ele aprisiona a própria alma. Ele era um pássaro livre, mas agora ele mesmo se engata nas correntes. Justamente porque quando alguém não aceita o perdão de Deus, ele nunca vai conseguir se perdoar, e nem tampouco perdoar alguém. Quando alguém não consegue entender que ele foi perdoado por Jesus, então ele não sente o efeito do perdão. Se ele não sente o efeito do perdão, então logo ele não consegue se perdoar.
E se ele não consegue se perdoar, tão logo ele não consegue perdoar quem o ofendeu. Então a sua primeira ação é se enclausurar em suas próprias correntes e andar como um zumbi acorrentado ao seu próprio peso. Foi o que o Pedro fez. Se você entendesse esses 8 dias que ele andou distante de Jesus pescando, se você pudesse conversar com Pedro durante esses 8 dias, você ia ver que a alma dele só tinha rancor, dor, peso. Por que é que eu fiz assim? E essas flechas perseguem a pessoa durante dias e anos, e até pode levá-la a uma intensa dor de alma, quando não a uma depressão e possivelmente a morte. As pessoas não têm consciência da gravidade do que é rejeitar o perdão. Não têm ideia da gravidade do que é abraçar essas correntes. Quando alguém aceita o perdão de Deus, é o único meio no qual ela consegue entender que ela pode perdoar. Até porque o apóstolo Paulo disse que nós podemos perdoar as pessoas porque fomos perdoados por Deus, e porque fomos perdoados por Ele, somos aptos a perdoar uns aos outros. Isso é um fato. E Jesus traz agora à tona a Pedro justamente porque tudo que ele fez foi agarrar a sua própria dor, ao invés de deixar aos pés da cruz. E igualmente posso lhes dizer que nos nossos dias são os dias das maiores prisões de almas já construídas. Quantas pessoas que ainda convivem com as acusações do diabo do passado? Quantas pessoas que frequentam os cultos, que se assentam nas poltronas, que cantam louvores, que choram quando tem louvores, pregações, que contribuem, que cantam em corais, que fazem parte de peças, mas quando olham dentro de suas próprias almas, percebe que há uma algema lá dentro, e aquilo ferrou, aquilo dói, aquilo machuca. Quando se lembra de determinadas pessoas, tudo que vem é angústia na alma, como que uma faca entrando no coração e apertando lá dentro. Quando se lembra de alguém que o feriu no passado, aquilo é como se fosse presente. Não consegue sair, não consegue fazer nada, não consegue produzir, não consegue sequer ter uma noite de paz. Quantas pessoas que não conseguem ser perdoadas, mesmo sabendo que o Cristo já entregou o perdão, não conseguem entender que aquilo já passou, continuam mantendo aquele arquivo ali. Jesus quer lançar tudo aquilo no mar do esquecimento, e ela está agarrada àquilo, dizendo: é meu, eu que fiz, eu que tenho que pagar. Se esquece que o Senhor já pagou. Então, massageie o ombro de quem está pertinho de você e diga para essa pessoa que está aí do teu lado, com muito amor, diga: o Senhor já te perdoou de todos os teus pecados. Aceite. Por que o diabo continua derrubando pessoas? Porque elas continuam mantendo seus pecados de estimação. Elas continuam cevando as suas mazelas. Elas continuam guardando em suas gavetas as mesmas coisas que as derrubaram. Quando eu recebo o perdão de Deus por determinada coisa, aquilo passou. Eu não sou mais escravo daquele negócio. Aos Romanos 6,14 diz que nesse ponto o pecado não tem mais domínio sobre aquele que está em Cristo. Então aceite. E se Ele te perdoou, está perdoado. Se Jesus te perdoou, pastor não precisa te perdoar, padre não precisa te perdoar. Se Ele te perdoou e Ele perdoou na cruz, então aceite o teu perdão. E pare de carregar a mazela que Ele já jogou. Quantas pessoas ainda sofrem com as suas lembranças de quando não eram cristãos,
quando ainda viviam no mundo de pecados. E falam disso com saudade. Significa que essa lembrança te aprisiona ainda. Então precisa se libertar dela, escapar dela. Sabe por quê, queridos? Isso é tão grave. As pessoas continuam usando algemas, as mesmas algemas que o diabo colocou lá atrás. Então chacoalhe quem está pertinho de você e diga: em nome de Jesus, não use as algemas da mágoa e da falta de perdão. Não seja prisioneiro de você mesmo. Diga bem alto: você tem as chaves. Não seja. Quem nunca consegue receber o perdão de Deus, nunca consegue perdoar. E sabe uma coisa grave quando não se perdoa? Quando somos ofendidos em alguma coisa, e aquilo machuca no nosso coração, é como que raízes fincadas dentro de nossa alma. E essas raízes, à medida que a lembrança daquilo que foi feito vem, elas vão se afundando. Todas as vezes que você se lembra da mágoa de alguém, é um tanto de raiz que cresceu. Ela se avoluma dentro de você. E todas as vezes que você pensa nisso, você dá poder a essa mágoa. E eu vou te dar 3 coisas ruins disso aqui. Primeiro, quando você não perdoa quem te ofendeu, quando você não libera perdão para quem te machucou, mesmo se essa pessoa não veio a ti arrependida, mas você deve ir a ela e dizer: eu te perdoo pelo que você fez a mim. Quando você e eu não fazemos isso, nós levamos essa pessoa amarrada, agarrada, aprisionada a nós em todos os lugares que formos. Não importa quantos anos passem, o tempo não apaga a mágoa, o tempo não conserta a falta de perdão. Eu preciso perdoar para soltar essa pessoa. A pessoa te feriu há 20 anos e você continua amarrado a ela. Ela continua na sua memória, te machucando, te ferindo, te impedindo de crescer. Quer saber mais? Se você entender isso, você pode entender muitas outras coisas. Quando eu não libero perdão para alguém, todas as vezes em que eu bloqueio o perdão e preservo aquela mágoa, eu estou distanciando de quem verdadeiramente pode me perdoar. Então, à medida que eu cultivo a mágoa e não cultivo o perdão, eu me distancio de Deus. Então não adianta estar 20 anos na igreja sem liberar perdão, porque eu estou há 20 anos longe de Deus. Posso estar sendo 20 anos membro da igreja, mas não membro de Deus. Mateus 11, verso 25 e 26, disse Jesus, que se eu não perdoar quem quer que seja, de maneira nenhuma Deus Pai perdoará os meus pecados. Então de que adianta viver uma clausura? É melhor ser livre, é melhor libertar a pessoa. Não carregue esse fardo que você não precisa. Diga de novo para quem está ao seu lado: alivie tua bagagem. Pare de carregar coisas desnecessárias. Sabe? Mas uma outra coisa te digo: quando não perdoamos as pessoas, fazemos com que essa mágoa cresça dentro de nós e limitamos o nosso desenvolvimento pessoal. A falta de perdão impede a prosperidade. É por isso que você vê uma grande parte das pessoas tentando e continua lutando e não sai do lugar. Porque a falta de perdão é uma brecha não, é uma porta aberta para o diabo entrar e dizer: você é meu, tua finança é minha, tua vida é minha. Porque se eu não perdoo, eu não recebi o perdão de Deus. E se eu não recebi o perdão de Deus, eu estou nas trevas e não na luz. Sou do diabo. Entende?
Não deixe o diabo entrar e reinar na sua casa. Não deixe ele montar lá dentro e fazer a barraca dele e impedir o seu sucesso. É por isso que Deus quer abençoar. Você dizima, você oferta, você luta, você trabalha. E parece que o diabo vem e cisca tudo que você ajunta. Por onde ele está entrando? A porta mais poderosa que o diabo encontra é o acesso da inabilidade do perdão. Quantas pessoas que estão na cama, gemendo de dor, e às vezes você vai no hospital ou em casas e as pessoas estão lá gemendo de dor, e você conversa, e você começa a arrancar as coisas, e você percebe que tem lá no fundo da alma daquele homem ou daquela mulher alguém que ele não perdoou, e quando você consegue trazer aquilo para fora e promover o encontro do perdão, imediatamente a pessoa descansa ou é curada. Quantas vezes isso já aconteceu aqui nessa igreja? O perdão é como um câncer arraigado. A falta de perdão é como um câncer arraigado dentro do coração, e aquilo vai se alastrando e quer saber. Um dos maiores causadores de doenças no ser humano, doenças psicossomáticas, é a falta de perdão. São as doenças da alma. É por isso que Jesus ensinou-nos a liberar. Perdoe 70 vezes 7. Não carregue isso, disse Jesus. Não importa quantas vezes te feriram, não carregue isso. É uma bomba na sua vida. É uma semente do diabo na sua vida. Não carregue isso. Se ele diz que devo proceder isso 490 vezes, ou seja, todas as vezes que alguém pecar contra mim, devo perdoá-lo. Ele está dizendo, cara, não é por causa dele, é por causa de você. Não é porque o cara merece o teu perdão, é para que você não morra doente. Abraça quem está pertinho de você e diga: o perdão é o maior remédio do céu. Quantas esposas que não perdoaram seus maridos? Quantos maridos que não perdoaram suas esposas? Quantos filhos que não perdoam pais? Sabe, queridos, eu venho de uma família muito quebrada. Meus pais se divorciaram cedo. Meu pai judiava da minha mãe muito, e eu nutri no meu coração muita mágoa, muito ódio, muito rancor de meu pai durante dezenas de anos. Quando eu me lembrava dele espancando minha mãe, abusando minhas irmãs. Eu lembrava dessas coisas, e tudo que eu queria era justiça. Em outras palavras, vingança. Então eu me converti, e eu fui trabalhando isso dentro de mim. Mas todas as vezes que eu lembrava dele e não o via, porque muitos aqui já conhecem a história, e ele sumiu. E há 5 anos atrás, o Senhor começou a falar comigo e disse: filho, sabe por que você não prospera? Sabe por que tudo vai pelo vão dos seus dedos? Minha sogra está aqui, sabe o quanto nós já lutamos, e tudo ia pelo vão dos dedos. Ganhar muita coisa, mas ia pelo vão dos dedos. Ele disse: sabe por que eu dou, mas você perde? Eu disse: paizinho, o que passa? E ele disse: tem um buraco aberto na sua vida. E eu disse: mas onde? Comecei a vasculhar, e começamos uma campanha aqui, destruindo gigantes. Quem se lembra dessa campanha? Então, durante essa campanha, Deus falou comigo, e Ele disse: todas as vezes que você se lembra do seu pai, aí no fundo da sua alma você encontra um sentimento de injustiça. Você diz que o ama, mas aí dentro você armazena dor. Então eu comecei a dizer: eu preciso encontrá-lo. E eu testemunhei a essa igreja que eu precisava encontrá-lo. Eu disse a essa igreja: eu vou encontrá-lo. Passaram-se 5 meses, nós o encontramos. Então eu corri lá, eu me ajoelhei aos pés dele, e eu o beijei. Eu digo: eu pequei contra o Senhor, eu nutri ódio no meu coração contra o Senhor,
Eu vi o Senhor judiar da minha mãe, das minhas irmãs, e eu queria matá-lo. Eu queria me vingar de ti. E eu venho tentando me libertar disso há muito tempo, mas eu não conseguia. Mas agora eu estou dizendo aqui, eu preciso do teu perdão. Eu quero te amar de verdade. Sabe, daquele dia em diante, essa igreja tem testemunhado o que Deus tem nos feito viver. Porque o diabo achou que podia arrancar de nós essa oportunidade, mas o Senhor fechou essa brecha. O perdão libera tudo. Até o meu pai foi consertado. Até ele hoje está numa igreja ao lado da casa em que ele mora, frequenta a igreja Assembleia de Deus. Sabe, é necessário fechar o buraco que o diabo abriu. Então coloca a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga: hoje vai mudar isso. Hoje você fecha essa lacuna. Hoje o diabo vai perder. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Por isso Jesus foi a Pedro, como quem diz: vamos fechar esse buraco, Pedro. Vamos encerrar por aqui, Pedro. Chega. Sabe, quanta gente sofrendo. Quanta gente sofrendo. Eu teria muito mais coisas. São 6 pontos importantes aqui, mas Deus deu 2 hoje. Eu queria que você ficasse em pé. 2 suficientes. Pare de carregar fardos pesados desnecessários. Pare de se apoiar nos seus próprios fracassos. Rejeite essas coisas, queridos. Não viva hoje como se ele fosse um fardo para você. Ao contrário. Tente fazer com que a sua vida tenha uma mudança a partir de hoje. Quando Jesus pergunta a Pedro pela 3ª vez, ele estava dando uma grande lição a Pedro. Isso tudo é muito simples. Diga para quem está pertinho de você, por favor. Diga: não espere os outros para promover mudanças. Comece por você mesmo. Quando Jesus pergunta a 3ª vez para Pedro, ele está dizendo: lá atrás você falou uma coisa que você não era. Você me disse que ia me proteger. Você me disse que me amava, mas você não me amava. Eu estou te dando uma oportunidade de você agora mostrar a verdade, Pedro. Você me ama de verdade? Aí o Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele está afirmando lá atrás: eu disse que eu te amava, mas eu não sabia o quanto eu te amava. Eu achava que eu te amava a ponto de morrer por ti, mas eu não estava pronto para isso. Mas tu sabes todas as coisas. Tu sabes que agora eu estou pronto para te amar a ponto de morrer por ti. É por isso que Jesus diz no versículo 18: ok, Pedro, quando tu era jovem tu fazia o que queria, mas vai chegar um tempo que as pessoas vão fazer com você o que você não quer, porque ele estaria pronto para morrer por Jesus. Mas as respostas de Jesus culminam em 3 lições, e eu só te digo elas. Todas as vezes que Pedro responde isso a Jesus, Jesus diz a ele: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E o que Jesus quer ensinar a Pedro é que ele deve se apartar do mal diariamente, porque o único jeito de viver bem e fazer o bem é apartando-se do mal. Outra vez Jesus diz a ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus quer traduzir ao coraçãozinho dele é que o Pedro deveria tratar as pessoas a partir dele e não a partir delas. Você não tem que esperar a mudança das pessoas, você que tem que mudar para mudar as pessoas. Você não tem que tratar as pessoas a partir do jeito que elas são, trate a partir do jeito que você precisa ser. Entende? Todas as vezes que você for tratar alguém, responder alguém, fazer algo a alguém, pergunte a esse alguém primeiro se Jesus faria como você irá fazer, se Jesus responderia o que você irá responder, se Jesus daria o que você estaria dando.
É a partir de você, não é a partir dos outros. Mude você mesmo. Pare de falar mal dos outros. Pare de cultivar essas coisas. Aprenda isso, queridos. Diga isso para quem está pertinho de você. Diga todas as vezes que você pontua os defeitos de alguém, você só está fazendo crescer cada vez mais o seu próprio defeito. Todas as vezes que a gente fala mal de alguém, a gente simplesmente está fazendo o nosso defeito crescer, e não daquela pessoa. Estamos nos tornando cada vez piores e não melhores. Então todas as vezes que você tiver vontade de falar mal de alguém, põe a mão na tua boca e diga: em nome de Jesus, eu não vou emprestar minha língua para o diabo. Todas as vezes que você olhar o defeito de alguém, olhe para o seu defeito primeiro. Talvez você e eu tenhamos mais defeito do que aquele que a gente está observando. Jesus está ensinando Pedro: você quer lidar com ovelha, Pedro? Comece olhando para você mesmo. Trate as pessoas a partir de você. Viva a partir de você, não é a partir delas. As pessoas não mudam para que eu possa viver. Eu preciso mudar para que elas possam viver comigo. Você entende? As esposas querem que os maridos mudem. Mudem você primeiro. Os maridos querem que a esposa mude. Muda você primeiro. E inspira-o a mudar. Jesus nos dá essa direção de modo tão claro em sua palavra. Ele está dizendo: Pedro, busque a face de Deus mais do que você busca as mãos. Eu termino essa simples mensagem tentando te conscientizar disso. Você já notou que todas as vezes que nós vamos orar, nós oramos pedindo para Deus nos abençoar, não é verdade? Nos lembramos de tantas coisas para Deus nos dar, nos abençoar, não é verdade? Quem aqui ora assim? Levante a mãozinha comigo. Ninguém quer levantar, tá vendo? Mas saca de uma coisa: por que quando a gente não vai orar a Deus, ou vai orar a Deus, a gente não diz a Ele assim: Senhor, ao invés de te pedir bênçãos, pedir o que eu preciso para segunda-feira, Senhor, olha para dentro de mim, muda-me a mim, me ajuda a mudar. Por que a gente não olha para Ele e diz: Senhor, eu sou mentiroso, eu tenho inveja das pessoas, eu falo mal dos outros, Senhor, a minha língua é solta, eu tenho pensamentos impuros, sou corrupto, Senhor, eu quero enriquecer mais do que os outros, eu tenho usura, eu sou ganancioso. Por que a gente não ora assim a Ele, dizendo: Senhor, está vendo isso aqui? Esse sou eu. É isso que Jesus está arrancando de Pedro. É isso que Jesus está mostrando para Pedro. Esse é você, Pedro. Mas agora é hora de mudar, Pedro. Agora é hora de você ser diferente. Agora é hora de você ser alguém que mudou por completo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Você me ama de verdade, então muda por mim, Pedro. O que Jesus traz a nós aqui hoje é isso. Você o ama de verdade? Muda por Ele. Tenha paciência por Ele. Ame por Ele. Cuide por Ele. Viva por Ele. Entende? Por que temos que ter razão em tudo? Quem tem razão é o Evangelho. Eu preciso renunciar a mim mesmo se eu quero viver o cristianismo. Foi isso que Jesus disse. Essa noite é uma noite de reflexão. Eu vou pedir que você incline a sua cabecinha, feche os seus olhinhos, e você me ajude nesse momento. Reflita, olhe para dentro de você mesmo. Eu não estou pregando o meu Evangelho, eu não estou trazendo a você aqui uma palavra de motivação apenas. Eu estou aqui te trazendo o conselho de Deus para que tenhamos coragem de admitir o que somos e querer mudar. Você já percebeu quantas vezes você ofendeu sua mulher essa semana? Se ofendeu seu filho? Se ofendeu seu marido? Se ofendeu seu pai, a sua mãe? Você já fez a conta de quantas vezes você mentiu essa semana? Você enganou alguém? Você foi falso com seu amigo? Você notou essa semana quantas vezes você pensou impuro? Você cobiçou o que não deveria cobiçar? Eu queria que você pensasse nisso agora e aceitasse o perdão de Deus. O Senhor quer te perdoar. Você não pode sair daqui sabendo de tudo isso e continuar do mesmo jeito. O
Pedro voltou ao fracasso. Não faça isso hoje. Hoje é a noite de mudar. Isso muda hoje, em nome de Jesus. O diabo não vai mais reinar em você hoje, em nome de Jesus. Enquanto essa canção é cantada, eu vou lhe dar uma oportunidade. A oportunidade de você refletir. E se quiser, sair do seu lugar e dobrar os seus joelhos diante desse altar, à vontade. Ou se quiser, num gesto de humildade, de reflexão, dobrar os seus joelhos aí mesmo onde você está e dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que eu tenho feito de errado, mas não quero fazer mais, eu quero te pedir perdão. Aí mesmo onde você estiver, reflita nisso, pense nisso. Só não vá para casa dando colher de chá para o diabo. Não faça isso. Paizinho querido, nos humilhamos diante de Ti, Senhor, justamente porque sabemos quem somos. Eu bem sei que quer sarar a Tua igreja, quer sarar corações feridos aqui, Senhor. Bem sei que quer impedir que o diabo continue a atirar os seus dardos inflamados. Bem sei que queres fechar essa porta que as trevas abriu. Então libera o Teu perdão agora, Senhor. Faz com que essa alma, Senhor, que está te clamando agora, que está te chamando agora, ela possa ser curada por Ti agora, em nome de Jesus. Faz com que essa vida, Senhor, cuja mágoa havia acorrentado durante muito tempo, possa ser liberta agora, em nome de Jesus. Ah, Senhor, aceite o nosso arrependimento, aceite o pedido de perdão, Senhor. Aceite, por misericórdia, nos perdoa. Perdoa as mazelas, Senhor. Perdoa as mentiras. Perdoa as falsidades. Perdoa as fofocas. Perdoa as contaminações. Perdoa, Senhor, os adultérios. Perdoa, Senhor, as fornicações. Perdoa as cobiças. Perdoa, Senhor, as falas maldosas. Perdoa as palavras de maldição. Perdoa, Senhor, as palavras de baixo calão, os palavrões. Perdoa, Senhor, as piadas sujas. Perdoa os vícios da internet. Perdoa, Senhor, a pornografia. Perdoa, Senhor, os pecados ocultos. Perdoa os pecados escondidos que estão sendo confessados. Perdoa. Perdoa os Teus filhos. Perdoa a Tua igreja. Perdoa-nos. Oh, vem o Senhor e nos abraça com a Tua misericórdia e cura as pessoas, Paizinho. Derrama cura aos corpos doentes. Expulsa as sementes cancerígenas, Senhor. Arranca essas sementes malignas provenientes dessas coisas psicossomáticas. Sara, Senhor, esses pensamentos. Sara, Senhor, essa alma machucada. Faz esse filho Teu olhar para o futuro que o Senhor preparou. Tira esse fardo pesado das costas agora, Senhor, e torna essa pessoa livre, porque o Teu sangue a liberta e a sua alma é livre. Oh, perdoa, Senhor. Perdoa os mais difíceis crimes. Perdoa os pecados mais ocultos. Perdoa, Senhor, do fundo da alma. Perdoa do profundo e do escondido. Eu te rogo agora, Pai, derrama um bálsamo de alegria, Senhor, e que essas pessoas saiam daqui esta noite livres, totalmente leves, que elas possam ter um sono tranquilo, Senhor, que elas possam descansar em Ti,
e o Senhor dará a elas o repouso merecido. Eu peço-lhe, Paizinho, que essa semana que começa agora, que muda tudo agora, seja uma semana de prosperidade, seja uma semana de paz, seja uma semana de milagres, seja uma semana de salvação, seja uma semana de perdão liberado, de famílias restauradas, de lares reconstruídos, de casamentos restaurados, de relacionamentos refeitos, que maridos perdoem suas esposas, e que esposas perdoem seus maridos, e que filhos perdoem seus pais, e que pais perdoem seus filhos, e haja paz sobre esta casa. Reina Espírito Santo, reina Espírito Santo, reina sobre essas famílias, reina sobre essas casas, reina sobre essa igreja, reina sobre o teu povo. Oh, que venha a tua paz, que venha a tua paz, que venha